Eu gostaria de hoje desafiar você quanto ao seu chamado. Eu creio que esse tempo de hoje pode ser transformador e pode mudar a sua vida para sempre. Eu nunca vou me esquecer de quando eu tinha 19 anos de idade. Eu tive minha experiência pessoal com Jesus aos 16 anos, mas quando eu tinha 19 anos de idade, eu estava no congresso de adolescentes batistas lá em Belo Horizonte. Quem pregou foi o pastor Michel Piragini, da Bíblia de Curitiba. E ele pregou uma mensagem nesse texto de Êxodo. Foi diferente do que eu vou pregar hoje, mas foi uma santa convocação ao evangelho e à obra missionária. E naquela noite Deus me capturou e me chamou. Eu não tenho dúvida que Deus está chamando muitos aqui nesta noite. Não tenho dúvida. Então abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. E nós vamos meditar nessa grande experiência muito conhecida de todos nós, que foi o chamado de Moisés. O mundo está passando por grandes desafios. Existe um grande clamor em nossa sociedade. Existe um grande desejo, uma grande oração para que Deus haja. Eu separei algumas manchetes que eu vi nos últimos dias, para que vocês compartilhar aqui com vocês. Eu passei, né? Tá tudo certo aí? Dá para colocar? Isso. O OMS alerta que a terceira causa de morte de jovens brasileiros, que suicídio é a terceira causa de morte em jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. A Organização Mundial da Saúde alerta que a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Uma outra notícia, que o coronavírus no Brasil já matou mais de 500 milhões de pessoas. 500 milhão de pessoas. 582 mil pessoas. Outra notícia, que 1 a cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia do Brasil, aponta a pesquisa. O Projeto Nova está aí tentando combater isso, mas infelizmente 1 a cada 4 mulheres foi vítima durante essa pandemia no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Nós temos a crise de refugiados no Afeganistão. Os governos estão se preparando para mais uma grande crise de refugiados, porque nós vemos o problema que está acontecendo naquele país. E, gente, eu poderia passar a noite inteira passando notícias dessa semana. Do mundo, da igreja perseguida, dos mais diversos problemas. A gente percebe que existe um grande clamor. Existe uma grande necessidade. E muitas vezes a nossa pergunta é: onde está Deus no meio disso tudo? Cadê Deus nessa pandemia? Cadê Deus nessas 500 mil mortes? Cadê Deus no Afeganistão? Cadê Deus na vida dessas mulheres? Cadê Deus? Será que Deus se preocupa? Será que Deus está ouvindo? No livro de Êxodo nós vamos conhecer a história de Moisés. Mas antes disso nós temos a história de um povo. O povo hebreu, o povo de Deus, os descendentes de José, Abraão, Isaac, Jacó, José, os descendentes de José, estão há 400 anos no Egito. 400 anos é muito tempo, né, gente? Imagina, 400 anos. O Brasil tem 500 anos de história. Então 400 anos é muito tempo. Desses 400 anos que o povo está no Egito, pelo menos uns 200 anos é de escravidão e opressão. Porque eles começaram bem no Egito. Eles foram a convite de José. A família se estabeleceu, eles ficaram bem por um tempo, mas eles passaram pelo menos 200 anos sendo oprimidos e escravizados. 200 anos sendo escravizado também é muito tempo, né? É muito tempo de opressão. E eu não tenho dúvida que durante esses desses séculos de opressão e de escravidão, o povo clamava: Deus, onde estás? Deus, se importa? Cadê você? Salva-nos, liberte-nos, resgata-nos. Onde está Deus no meio dessa tamanha crise? E aqui no capítulo 3 nós vamos descobrir onde Deus estava esse tempo todo. No capítulo 3 de Êxodo nós temos a história de Moisés, que está refugiado. Olha só, refugiado não, está exilado, né? Perdão pela palavra, ele está exilado
fugiu do Egito porque matou um soldado. Eles está no deserto, exilado, se transforma num pastor de ovelhas, está cuidando das suas ovelhas. E certo dia, ele passa por uma experiência sobrenatural que mudou a vida dele e que, através da história de Moisés, fazendo a ponte com os nossos dias, eu tenho certeza que pode mudar a sua vida para sempre hoje também. Capítulo 3 diz assim: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Moisés então está diante do Deus criador do universo, que está se manifestando para ele naquele momento. E naturalmente, quando Moisés percebe que o Deus criador de todas as coisas está diante dele, ele cobre o seu rosto, tira as sandálias dos pés e se prostra diante dele. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos capatazes. Sei bem o quanto eles estão sofrendo. Deus traz a resposta para todos os anos de clamores do povo. Nós descobrimos aqui que Deus se revela a Moisés e diz: Moisés, eu vi, eu ouvi e eu senti o clamor do meu povo. Nós descobrimos que Deus nunca esteve distante e alheio de todo o sofrimento daquele povo. Que Deus nunca esteve distante. Ele viu, Ele ouviu, Ele sentiu o clamor e a escravidão daquele povo no Egito. E Ele vai dizer: por isso eu desci. Nós descobrimos esse Deus que é presente no nosso meio. Por isso eu desci para libertá-los do poder do Egito e levá-lo para uma terra fértil. E aí Deus vai falar que é dos jebuseus, fariseus, vai falar de quem mora naquela terra. E lá no versículo 10, Deus vai dizer: agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo do Egito. Moisés tem essa experiência sobrenatural de uma árvore pegando fogo, mas o fogo não consumia. Imagine como seria você colocar a mão no fogo e o fogo não queima. Então o fogo não consumia aquela árvore. Moisés se espanta com isso, acha curioso, se aproxima. E quando ele se aproxima, Deus se revela, Deus fala. E diz que Ele é o Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus traz essa incrível revelação de que Ele nunca esteve ausente do clamor do povo do Egito. Ele nunca esteve distante do clamor do povo. Ele viu, Ele ouviu, Ele sentiu, Ele esteve presente e agora Ele desceu para libertar o povo. Mas o mais surpreendente de tudo é que Deus diz para Moisés: quem irá até o Faraó será você. A notícia de que Deus está presente, de que Deus ouviu o lamento do povo é maravilhosa. Mas agora nós temos um grande desafio da vida de Moisés, que Deus o está convocando, está fazendo uma santa convocação, para que ele faça parte da solução do problema. Da mesma forma, existe um grande clamor em nosso mundo, como nós já vimos aqui, como eu comecei dizendo. Existe um grande clamor por salvação, por libertação, por justiça, por significado, por propósito, por vida, e vida em abundância. Existe um grande clamor não só em Campo Grande, no nosso estado, no Brasil e no mundo inteiro. Existe um grande clamor. E da mesma forma que Deus se mostra presente na vida do povo do Egito, nós sabemos que Ele está presente em nosso meio também por meio de Cristo Jesus.
Nós sabemos que Ele está presente em nosso meio, e da mesma maneira que Deus tem uma santa convocação para Moisés, de dizendo: quem irá ao Egito será você, nós também temos uma santa convocação da parte de Jesus, dizendo: quem irá ao mundo será quem? Você. E eu não digo isso porque eu acho que seja assim, porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus diz: agora, então, portanto, ide. Vão em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, pregam o Evangelho. Nós temos uma santa convocação. Da mesma forma que Deus se mostrou que estava presente, que Ele viu, ouviu e sentiu o sofrimento do povo e levantou Moisés, eu não tenho dúvida que Deus também vê, ouve e sente o clamor do mundo e nos chama nesta noite para que nós sejamos parte da solução desse problema. Ele nos convoca, Ele nos chama para irmos ao mundo e levarmos libertação ao povo, assim como Moisés foi chamado. Mas é interessante a experiência e o diálogo que Moisés vai começar a ter aqui com Deus agora. Porque ele vai começar a ter uma conversa, né? Um bate-papo, quase que vamos negociar aqui, Deus. Como assim? Quando Deus se revela a Moisés e faz essa santa convocação dizendo: vai, Moisés vai fazer 3 perguntas para Deus. E nós vamos analisar essas 3 perguntas nessa noite. Ele faz 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem sou eu? A segunda pergunta é: quem és tu? Quem é você? E a terceira pergunta de Moisés é: mas e se não acreditarem em mim? São essas 3 perguntas que Moisés faz. E eu gostaria de meditar nessas 3 perguntas, porque eu creio que muitas vezes são as mesmas perguntas que nós fazemos. A primeira delas é Moisés dizendo: quem sou eu? Lá no versículo 14, Deus diz, né, para Moisés ir, e ele diz que ele estarei com vocês. Perdão, versículo 14 não. Lá no versículo 11. Lá no versículo 11, Deus diz: quem irá será você. A primeira pergunta de Moisés é: mas quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para me tirar o povo de Israel do Egito? E Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu? Essa foi a primeira pergunta de Moisés. Essa pergunta que Moisés fez não foi de cunho, como que diz? De cunho existencial, né? De cunho de identidade. Ele não está perguntando: quem sou eu? Qual que é o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui na terra? Não é uma pergunta existencial. Esse quem sou eu de Moisés é uma pergunta de que ele não se sente capaz. Ele não se sente capacitado. Ele não sente que tem um nível, que ele não tem condições de ir até Faraó para libertar o povo. Moisés se vê como um impostor. Como eu vivo dizendo que muitas vezes eu sou afligido por essa síndrome do impostor. De sentir que eu não sou capacitado, de sentir que eu não tenho condições de ir. E muitas vezes essa é a mesma pergunta que nós fazemos para Deus. Mas Deus, quem sou eu, né? Eu não tenho teologia, eu nunca participei de nada, eu não sou bom para falar, eu não tenho um exército, no caso de Moisés, eu não tenho um exército, eu não tenho armas. Quem sou eu? Eu não sou capacitado para esse tipo de tarefa. Eu não sou capacitado para esse tipo de tarefa. Essa é a mesma pergunta que muitos de nós fazemos, ou o mesmo questionamento que muitos de nós apresentamos para Deus. Eu não sou capacitado para isso. Eu não tenho condições de participar de criar um projeto igual ao Projeto Nova. Quem sou eu para criar um projeto igual a esse? Quem sou eu para poder começar um projeto com os refugiados que estão chegando no Brasil nessa crise do Afeganistão? Quem sou eu para começar a falar de Jesus para as pessoas, ou convidar as pessoas para virem ao culto ou no meu pequeno grupo? Quem sou eu? Eu não tenho condições, eu não sou capacitado para isso. Essa foi a primeira pergunta de Moisés, foi esse grande questionamento que ele teve. Interessante é a resposta que Deus dá para Moisés. Ele diz: eu
serei com você. Eu sou com você. Preste atenção, eu quero que vocês guardem, deem um Ctrl+C nessa expressão. Eu serei com você. Guardaram? A gente vai voltar nela daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse eu serei com você. Mas é interessante que a resposta que Deus dá para Moisés é: eu sou com você. Eu estarei com você. Talvez você possa perguntar: poxa, mas essa não é a melhor resposta, né? A melhor resposta poderia ser Deus dizendo a Moisés: não, Moisés, você é o cara. Você está capacitado, olha, você cresceu na corte do Egito, você aprendeu toda a ciência do Egito, você conhece a cultura deles, você é a melhor pessoa, você está capacitada para ir. Mas não, a resposta que Deus dá é: eu sou com você. Isso é tudo o que Moisés precisa. Essa é a única e a melhor resposta que nós podemos ter. Sabe por quê? Porque o que Moisés precisava para ir ao Egito não é de um exército. Moisés não precisava de uma nova espada. Moisés não precisava de um curso de teologia. Você não precisa de uma nova capacitação. Você não precisa esperar chegar a determinado tempo. O que nós precisamos é de consciência da presença de Deus. Eu sou com você. Então isso significa que tudo que Moisés precisa é da consciência de que Deus está com ele. E aí Deus faz uma promessa. Ele diz: sabe qual que é a prova, Moisés, de que eu estou com você? Você vai voltar e vai me adorar nesse monte. Poxa, Deus, quer dizer que a prova, assim, a evidência de que o Senhor vai me dar a vitória é uma esperança no futuro? Sim. A evidência de que Deus estava com Moisés era a fé de Moisés e que dele cumpriria a sua promessa. Era a fé. O que nós precisamos é de consciência de que Deus está com você. Eu serei com você. Eu estarei com você. Antes, Moisés tentou libertar o povo com a força dos seus braços. Foi quando ele matou aquele soldado egípcio. E deu mal, ele se deu mal. Agora Deus o está convocando e está dizendo: eu sou com você. Tudo que nós precisamos para cumprir a missão pela qual Deus nos chamou é consciência que Ele está conosco. Isso nos basta. Como o próprio Jesus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Isso é tudo o que nós precisamos. Você não precisa de nada mais, eu não preciso de nada mais. É nele que nós encontramos tudo o que nós precisamos. E da mesma forma que Deus disse: eu estarei com você, eu serei com você, Jesus também disse antes de ascender aos céus, quando Ele fez a nossa santa convocação e disse para todos nós que estamos aqui: portanto, ide e pregai o Evangelho. Quando Ele fez essa solene convocação a todos nós, Ele prometeu a mesma coisa. Ele disse: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é tudo que a gente precisa. A consciência de que Ele está conosco. Mas aí Moisés faz a sua segunda pergunta. A primeira foi: quem sou eu? E Deus responde: eu sou com você. Isso é o que você precisa, eu serei. E aí Moisés pergunta: mas quem és tu? Quem é você? Quem é você? Alguns estudiosos vão entrar em debate aqui se Moisés realmente não sabia quem era esse Deus, né? Porque 400 anos no Egito é tempo suficiente para se esquecer das histórias. Então realmente existe a possibilidade que Moisés não fazia ideia de quem era que estava ali com ele. Outros vão dizer que Moisés talvez até conhecia as histórias, mas estava levantando uma objeção, tipo assim: mas e se eu chegar lá e vão perguntar quem é você? Quem é você? Uma objeção que poderia ser mais uma das objeções, mas aparentemente pode ser que Moisés realmente não sabia quem era esse Deus que estava se revelando a ele, porque 400 anos é tempo suficiente para todo mundo se esquecer dessa história. Então a segunda pergunta de Moisés é: mas quem é você? É como se ele estivesse dizendo: tá, Deus, suponhamos que eu vá até o faraó. Quando me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? Quem és tu? Essa foi a segunda pergunta de Moisés. E a resposta de Deus, ela também é maravilhosa.
No versículo 14, no versículo 13, nós vemos Moisés fazendo essa pergunta. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarão qual é o nome dele, o que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, o eu sou me enviou a você. Vamos parar por aqui que tem muita coisa aqui. Moisés pergunta: tá, Deus, quem sou eu para ir lá? Eu serei com você. E Moisés pergunta: mas Deus, quem é você? E Deus revela aparentemente o seu nome. Ele pergunta: qual que é o seu nome? E Deus diz: eu sou o que sou. Só que é muito interessante essa expressão, eu sou o que sou, porque existe até debate, é difícil até mesmo a gente traduzir o que está escrito aqui. Porque quando a gente vai olhar no texto em hebraico, essa expressão reye aser reye, né, eu sou o que sou, é o verbo ser, na primeira pessoa do singular, mas ele está conjugado de uma maneira que ela pode ser tanto eu fui, quanto eu sou, quanto eu serei. Então não dá para ter um tempo específico do que Deus está dizendo aqui. É tipo, eu fui, eu sou, eu serei. Eu sou quem eu sou. Eu serei quem eu serei. Eu serei quem eu serei. E é interessante que o que dá a entender, o que parece que dá a entender aqui, é que quando Moisés pergunta, quem é você? O que Deus está dizendo, olha, eu sou diferente e distinto de tudo que você já conheceu. Eu não sou como os deuses egípcios que têm endereço e nome, né, endereço e CEP. Eu sou completamente distinto, eu sou, eu fui, eu serei. Mas esse eu serei de Deus é um serei do tipo, eu sou um Deus que está presente em movimento e eu vou ser aquilo que meu povo precisa que eu seja nesse momento. E se o meu povo precisa de libertação, eu serei. Se meu povo precisa de arrependimento, eu serei. Se meu povo precisa de perdão, eu serei. Se meu povo precisa de ajuda, eu serei. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. É isso que você precisa saber. Interessante que a palavra que ele usa aqui, essa palavra, lembra que eu falei para vocês guardarem aquele eu serei com você? Quando Deus diz eu serei com você, é a mesma palavra, eu sou, esse verbo ser. Então é interessante que Moisés pergunta, mas Deus, quem sou eu? Eu serei com você. Quem é você? Eu serei quem eu serei. Isso é o que você precisa. Tudo o que você precisa é saber que eu sou com você. Que eu sou com o meu povo. Esse é o significado do nome de Deus. E aí nós vemos que Deus revela o seu nome aqui. Logo em seguida nós vamos ter o famoso nome de Deus, que é aquele tetragrama, né? Que a gente não sabe qual é a pronúncia. É impossível saber a pronúncia, porque ela se perdeu. Se é Iavé, Iová, Jeová, Javé, a gente não sabe. Mas logo em seguida Deus apresenta o seu nome nesse tetragrama, que alguns vão dizer que pode ser inclusive uma abreviação desse eu serei o que serei. Ou seja, que o nome de Deus é eu sou. Ele é o que o povo precisa que ele seja. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, Moisés, eu vou ser quem eu preciso que você seja. Para libertar o povo. Esse é o meu nome. E aí nós vemos que o nome de Deus, o próprio nome de Deus é uma aliança com o seu povo. Que quando Moisés tivesse dúvidas se Deus o chamou, que quando ele tivesse crise ou se sentisse baqueado ao estar diante do faraó, tudo que ele precisava era se lembrar do nome de Deus, porque o nome de Deus representava a própria aliança que Deus estava fazendo com ele. Da mesma maneira, ele nos faz esse santo chamado para irmos aos confins da terra, pregarmos o evangelho, e tudo que nós precisamos é lembrar do nome de Jesus. Que Ele é todo poderoso, Ele é tudo o que nós precisamos. Porque o próprio Jesus no Novo Testamento, Ele disse a mesma coisa. Antes de Abraão, eu sou. Ele disse as mesmas palavras. Então nós nos lembrarmos de Jesus, nós sabemos que temos condições. Moisés então pergunta, quem sou eu? Depois ele pergunta, quem és tu?
E Deus, nas duas vezes, Deus responde: eu serei com você, eu serei quem eu devo ser, eu serei com você. Isso é o que você precisa saber. E aí Moisés vai fazer a sua última pergunta: mas Deus, e se não acreditarem em mim? A gente vê que Deus, ele é longânimo, né, gente? Deus se ira, se tardia em irar. Que paciência que Deus tem com Moisés. Muitas vezes a gente imagina Moisés, né? Mas o Moisés está aqui, mas Deus está. E se não acreditarem em mim? E se não acreditarem em mim? Em resposta a essa pergunta de Moisés, Deus lhe dá 3 sinais. Não vou ler tudo aqui, porque o texto é longo, fica a dica para ler em casa. Ele dá 3 sinais para Moisés. O primeiro sinal é do cajado que se transforma numa serpente. O segundo sinal é da mão que fica leprosa. E o terceiro sinal é da água que se transformaria em sangue. Ele faz essa promessa. O sinal não acontece ali na hora, mas isso é o que aconteceria. Ele dá esses 3 sinais para Moisés. Ele pergunta a Moisés: o que é que você tem na mão? Eu tenho um bastão. Então é isso que eu vou usar para fazer os meus sinais. Nós vemos que Deus pergunta a Moisés: o que você tem? Eu tenho um bastão, então é isso que eu vou usar para fazer os meus sinais. Tudo que eu preciso de você é que você esteja disposto. E ele dá esses sinais, que esses sinais era para que o próprio Moisés cresce e para que o próprio povo cresça quem Deus é. E talvez a gente pense, a gente fica do mesmo jeito, né? Tá, Deus, mas e se não me derem moral, né? E se não acreditarem em mim? E se zombarem de mim? Eu me lembro de inúmeras vezes que eu estava testemunhando sobre Jesus, que eu estava falando sobre as escrituras, e eu fui confrontado de maneira, como que eu vou dizer, com tom de deboche, com tom de ironia. A última vez eu estava no carro com uma pessoa e comecei a pregar e falar de Jesus, e ela deu aquela, né, tipo, mas você acredita mesmo na Bíblia? Esse livro aí é cheio de fábulas, cheio de contos, né? Você acredita mesmo na Bíblia? E talvez a gente tenha esse tipo de medo, né? Deus, e se não acreditarem em mim? E se não me derem moral? Eu prefiro não ir, eu prefiro ficar confortável. Então Deus dá os 3 sinais para que Moisés pudesse dizer ao povo que Deus realmente estava com ele. Mas e quanto a nós? Será que nós temos algum sinal desse? Será que nós temos algum sinal que nos dê convicção de que Deus realmente está com a gente? Da mesma forma que Moisés teve convicção que Deus estava com ele por causa daqueles sinais, nós temos algum sinal que nos dê convicção de que Deus está com a gente? Sim, e não é qualquer sinal, nós temos o maior sinal de todos os tempos, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, esse foi o maior sinal que nós poderíamos ter, esse é o maior sinal que nós poderíamos ter. Quando perguntam para Jesus, Jesus nos dê um sinal de quem você é, Jesus diz: vocês não vão ter sinal nenhum, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas, que é o da morte e o da ressurreição. Jesus, ele é o sinal que nós precisamos, ele é a convicção que nós precisamos para que a gente possa obedecer ao chamado e ir, pregar o evangelho, sermos testemunhas, sermos voluntários e colocarmos a nossa vida à disposição de obedecer a Deus no chamado que Ele tem para nós. Os sinais aqui não são só truques mágicos que Deus usou, mas são sinais para que o povo pudesse conhecer o próprio Deus. E através do sinal de Jesus nós temos condições de conhecer plenamente quem Deus é. Mas é interessante que Deus não pergunta para Moisés o que ele gostaria de ter. O que você gostaria então? Imagine só que Deus está chamando você nessa noite para ser um missionário. Eu não tenho dúvida disso. Não sei onde, aqui em Campo Grande, sendo um voluntário no Projeto Nova, na sua família, ou no estado, ou para ir para o Brasil, ou até mesmo para ir para o Afeganistão. Eu não sei para onde, mas eu tenho certeza que Deus está chamando você para ser um missionário. E aí Deus poderia perguntar: e aí, o que você quer? O que você precisa? O que você precisa? Ah, Deus, eu preciso de 100 mil reais para montar o meu projeto aqui, eu preciso de financiamento, eu preciso fazer um curso de missiologia, né? Aí eu preciso treinar, e aí a gente pode colocar uma lista de coisas que nós precisaríamos para poder cumprir
a missão de Deus. Enquanto isso a gente, não, vou esperar Deus cumprir essas promessas. Só que Deus não pergunta para Moisés o que você quer, o que você precisa. O que Deus pergunta para Moisés é o que você tem. Então tá bom, é isso. Porque tudo o que Deus esperava de Moisés era só que ele dissesse sim. Eis-me aqui, Senhor, eu vou. Tudo que nós precisamos é dizer sim, sim. Aí você pode dizer, puxa, mas meu Deus, mas e se eu disser sim, como é que serão as coisas se eu disser sim para Deus essa noite? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E agora, meu Deus? Eu me lembro que da primeira vez que eu disse sim ao Senhor, eu fiquei meio perdido. Eu falei, e agora? Eu converso com o pastor de missões? Não, eu faço o que eu começo a preparar. Para onde que eu vou? O que eu faço agora? E talvez isso seja a sua crise. E agora, o que eu faço? Tá bom, eu vou dizer sim, mas e aí? E Moisés teve essa mesma crise. Ele disse no final, ele teve essas 3 perguntas, já não bastasse essas 3 perguntas, para finalizar, ele começou a colocar empecilho. Falou, mas Deus, não, mas espera aí, se eu disser sim hoje, tem problema aí. O problema é que eu não consigo falar bem em público, que eu não sou bom para falar, que eu tenho dificuldade. Como é que vai ser um negócio desse? A gente não sabe se Moisés, alguns vão dizer que Moisés era gago, mas não existe evidência nenhuma disso, de que ele seja gago. Talvez ele fosse ruim de oratória mesmo, ele fosse tímido, eu não sei. Ele diz aqui que tem dificuldade para falar em público. Esse é o empecilho que ele coloca. Moisés não responde sim, de imediatamente, ele coloca um empecilho. Ele dá uma desculpa. Ele dá uma desculpa para Deus. Meu Deus, ele dá uma desculpa. Qual é a desculpa? Qual é o empecilho que você tem colocado na sua vida? Para dizer sim para Deus. Para dizer sim ao chamado. Qual é o empecilho? Eu não sei falar bem em público, igual foi com Moisés, né? Eu não sei falar, eu tenho vergonha. Eu não estou capacitado, eu nunca li a Bíblia. Não sei o que. A gente coloca tanto empecilho na nossa frente e que a gente fica, mas Deus, não. E aí Moisés diz, Deus, mas eu não sei falar em público, eu não sou bom com isso. E aí Moisés, ele vai dar aquela escorregada de dizer, manda outro no meu lugar. No momento que Moisés diz, manda outro no meu lugar, sabe o que o texto diz? Versículo 13. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Então o Senhor se irou com Moisés. Sabe uma curiosidade interessante? A primeira vez que nós vemos a Bíblia dizer que Deus se irou com alguém individualmente, é aqui nesse momento. Mas Deus não se irou lá no dilúvio? Sim, a gente vê que a ira de Deus se manifestou no dilúvio, mas foi uma ira coletiva, foi uma ira para o povo. Individualmente para alguém, isso não tinha acontecido antes. Ele não se irou dessa maneira com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. A primeira vez que Deus manifesta sua ira com alguém é quando esse alguém diz, manda outro no meu lugar. Meu Deus, meu Deus, quando Moisés diz, manda outro no meu lugar, Deus se ira. E aí Deus é tão longânimo, Deus é tão paciente, que depois dele ter se irado, ele falou, eu imagino, né? Eu estou aqui, por favor, isso não está na Bíblia, tá, gente? Eu estou imaginando, eu estou usando a minha imaginação. Deus se ira com Moisés. Tá, e seu irmão? Seu irmão Arão, ele fala bem em público, não fala? Porque a crise de Moisés era falar bem em público, né? Seu irmão fala bem em público, né? Então tá, então eu vou mandar Arão junto com você, e Arão vai falar com você. Uma aparente bênção. Mas nós vamos ver que o Arão foi responsável por conduzir todo o povo à idolatria mais para frente com o bezerro de ouro. Tudo porque Moisés disse, manda outro no meu lugar. Só que Deus, ele é maravilhoso, porque quando Moisés diz isso, o Senhor responde, Moisés, eu vou ensinar o que você deve dizer. Eu te ajudarei. Tudo que você precisa
é saber que eu serei quem eu serei. É saber eu sou o que sou. Eu sou o Deus que está presente com você. Eu sou o Deus que vai destruir o Egito com as 10 pragas. Eu sou o Deus que vai libertar o povo. Eu sou o Deus que vou mandar Jesus e vai morrer por todos os nossos pecados. Eu sou o Deus que salvou a sua vida. Eu serei com você. Isso é tudo o que você precisa saber nessa noite para dizer sim. Moisés poderia ter respondido imediatamente: sim, Senhor, eis-me aqui. A gente não precisaria ter Arão no lugar dele. Não precisaria talvez ter tido aquela situação do bezerro de ouro, que mais de 3.000 pessoas morreram naquela noite que Arão levou o povo à idolatria. Moisés poderia dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. E da mesma forma Jesus se revela a nós e diz: agora, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo entendeu que não existia chamado mais importante do que esse na vida. Quando o apóstolo Paulo estava prestes a ir para a prisão, estava indo para Jerusalém para ser preso, as pessoas tentaram impedir, dizendo: não vá. E ele respondeu: mas a minha vida não vale nada, se não for para dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. A minha vida perde todo o significado se não for para testemunhar o que Deus pediu para eu testemunhar. O Evangelho que salva, que liberta, que transforma as pessoas, como o Projeto Nova tem feito há 10 anos, e muitos outros projetos. Essa noite Deus está convocando você, Ele está chamando você. E por favor, não faça como Moisés dizer: manda outro no meu lugar. Que como Samuel a gente possa dizer: eis-me aqui. Aqui, eu estou aqui, Senhor. Que a nossa postura possa ser: eis-me aqui. Sim, Senhor. Aí, meu querido, eu não sei se Ele está te levantando para ser um supervisor, um missionário no Nova, um missionário nos confins da terra. Quanto a isso, Deus é fiel em dizer: eu te ajudarei e te ensinarei o que deves dizer. Ou seja, Ele vai abrir as portas, você vai entender, você vai saber. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu tinha 19 anos de idade, eu ouvi essa santa convocação do Senhor, eu me dobrei e disse: sim Senhor, me envia, eu quero ser um servo do Senhor, eu quero obedecer a tua voz de ir e fazer discípulos. Eu não fazia ideia para onde que eu ia, que lugar que eu ia, eu fiquei meio perdido, saí pedindo conselho para todo mundo, falei: para onde que eu vou, o que eu faço agora? E graças a Deus por pessoas que nos aconselham, que falaram a mesma coisa: calma, agora espera que você vai ver que Deus vai começar a te direcionar, vai começar a abrir as portas para você. Tudo que você precisa ter é seu coração disposto a servir e a obedecer. E eu não tenho dúvida que as portas realmente vão se abrindo, e Deus foi conduzindo o meu caminho, Deus foi conduzindo o ministério para que a gente pudesse estar onde nós estamos hoje. Eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muito mais, porque tudo que eu quero é dizer sim e servi-lo. Mas não tem nada mais importante do que isso. Feche seus olhos, vamos orar. E nessa noite eu quero fazer essa santa convocação para você. Quando Moisés perguntou, quando Moisés fez aquela pergunta: quem sou eu? Deus começa a revelar o seu nome. Quando Moisés diz: quem sou eu, Deus? Ele diz: eu sou com você, eu serei com você. Quem Deus é, Ele será com você. Essa é a aliança que Ele faz. O que nós precisamos é de consciência desse nome. A gente cantou aqui: poderoso esse nome és. Esse é o nome que a gente precisa ter na nossa mente. Feche seus olhos hoje, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui e cremos que assim como foi com Moisés, o Senhor também nos tem uma santa convocação para nós.
O Senhor nos chamou para irmos e fazermos discípulos em todos os lugares, a testemunharmos do Teu nome. Ah, Deus, mas assim como Moisés, a gente se sente muitas vezes incapaz, a gente se sente sem forças, ou a gente imagina como é que vão acreditar em mim, o que eu vou dizer, eu não sei falar bem em público, mas e agora, como é que vai ser? Mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é tudo que nós precisamos saber, e nessa noite o que nós queremos fazer é dizer sim. E se você deseja dizer sim ao chamado do Senhor nessa noite, eu gostaria de te convidar a colocar-se em pé, para que juntos nós podemos dizer sim a essa santa convocação do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu tenho uma coisa para te dizer, viu? Essa oração que você está fazendo hoje é uma oração perigosa. Não perigosa no sentido que se você disse, Senhor, eis-me aqui, Ele ouviu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se você deseja dizer sim a essa santa convocação do Senhor, se coloque em pé nessa noite e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade. Aleluia. Obrigado, Deus, por essas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está chamando nesta noite líderes, missionários, pastores, pastoras, psicólogos. O Senhor nos está convocando para sermos testemunhas aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e até os confins da terra. Nessa noite nós dizemos sim ao Senhor. Nós assumimos o compromisso, nós assumimos a responsabilidade de dizer sim ao chamado de Jesus para irmos até o confim da terra, para pregarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa noite. Nós te louvamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.